Precisamos meditar na palavra de Deus todos os dias, amém? Eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia ali em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós temos partilhado uma série de mensagens, falando a respeito de poder, e deixa aberto aí em 1 Coríntios. São várias semanas que nós temos compartilhado a respeito disso. Na primeira semana, nós falamos sobre o poder das palavras. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque as palavras são sementes, de vida ou de morte. Falamos também sobre o poder da pressão. É necessário que nós venhamos passar por pressão, porque quando passamos por pressão nós amadurecemos, a nossa fé é provada. Nossa fé é provada que é verdadeiramente genuína, não é uma fé falsa. Falamos também sobre o poder da gratidão, de sermos pessoas gratas. Ser uma pessoa grata, agradecer a Deus por esse ano que passou, apesar das lutas. Senhor, obrigado. Falamos também sobre o poder do perdão, de não apenas pedir perdão, mas também de perdoar. Falamos também sobre o poder da unidade, a importância de nós estarmos juntos. Nós fomos criados para viver em unidade. Falamos também, na passagem de ano, sobre o poder multiplicador da semente. Tudo aquilo que é vivo se multiplica. E o Senhor Jesus comparou o reino de Deus com uma semente que é semeada, morre e se multiplica. Nós fomos criados por Deus para multiplicar. Quando você tem um filho, você está se multiplicando. Quando você faz um discípulo para Jesus, você está se multiplicando. Nós fomos criados por Deus para se multiplicar. E hoje eu quero compartilhar, baseado em 1 Coríntios capítulo 3, sobre o poder do amor. Não o amor como o mundo fala, mas o amor bíblico. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te damos graças nessa manhã, pelo privilégio de podermos estar aqui, reunidos como igreja, como família, como teus filhos, por essa grande reunião com o Pai, que é o Senhor. Nós clamamos nessa manhã que o Senhor possa falar conosco pelo teu Espírito, porque hoje, através do sangue de Jesus, nós temos acesso, livre acesso à tua presença, Pai, onde podemos falar com o Senhor e ouvir a tua voz. Pai, tem liberdade neste lugar, fala conosco, que a tua palavra possa nos lavar, nos inspirar, nos renovar, nos avivar. Encha-nos com teu amor, que transforma o mundo nesta manhã, em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios, no capítulo 13, eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos ler a partir do verso 1. Eu quero te encorajar você a ter muita atenção, porque esse capítulo é o capítulo onde mais fala sobre o amor, onde o apóstolo Paulo lhe dá uma ênfase gigantesca a respeito do amor. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom de profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando me tornei homem,
Deixei para trás as coisas de criança. Agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas então, veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui nessa passagem, sabe, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala da importância do amor. Mas nós fomos criados numa cultura que quando a gente pensa em amor, a gente já pensa, agora é assim, né? Nessa ideia do mundo de amor. Sabe que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. E no grego a palavra amor, quando nós vemos no Novo Testamento, incluindo aqui 1 Coríntios 13, a palavra amor no grego tem 4 palavras. Enquanto para nós no português é só uma, amor, no grego, se você for pegar lá no original, tem 4 palavras para amor. A primeira palavra usada para amor é a palavra eros, que é o amor de um homem por uma mulher. Quantos são casados aqui? O amor que você sente pela sua esposa, aquela hora que você olha para sua esposa, dá vontade de agarrar ela, você tem essa vontade? Você não tem, deveria ter, pelo amor de Deus, né? É aquela vontade de, minha irmã, queria te levar para casa agora, aleluia. Isso é o que, irmão? É o amor? É natural, irmão, né? A gente até fala, quando uma pessoa ela vai se relacionar, antes de casar, você tem vontade de agarrar ele ou ela? Tem, então tá bom. Porque se não tiver, nem casa, irmão. Que esse é o amor eros, é o amor que envolve esse desejo físico, é natural. Irmão, Deus nos criou para isso, sim ou não? Quando Deus chega para Adão e Eva e fala assim, ide se multipliquem, o que Deus estava querendo dizer, irmão? É a mesma coisa que eu falei para o Igor, vai para casa com a sua mulher e se multiplica, aleluia. Não é? O problema é que muitas vezes quando a gente fala desse amor físico, nós temos dificuldade com isso, porque sabe que a maioria de nós não fomos educados pelos nossos pais no quesito ao amor eros, ao amor sexual. Infelizmente muitas vezes nós aprendemos, sabe com quem? Com o mundo lá fora. E pais têm às vezes vergonha de falar com os filhos sobre sexo, porque tem gente que acha que quando Deus fez o homem e a mulher, na hora de fazer os órgãos genitais, falou, diabo, chega aí, é sua hora. Não, ele não fez isso não, irmão. Isso é de Deus, isso é saudável, dentro dos limites do casamento. Tinha uma frase que ficava muito nos adesivos dos carros quando eu era pequeno, que era assim: Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. Simples assim, irmão. Fora do casamento é um problema, mas dentro do casamento é uma bênção. Esse é o amor eros. Aleluia. Logo logo a gente vai ter nossa reunião de casais aí. Para quê, irmão? Para acender a chama, aleluia. Que esse amor faz parte, é nosso, amém? Um segundo amor que no grego usa a palavra é o amor filéu. Não é filé, irmão. Você que está com fome, não é filé, é filéu. Que é o que? É o amor de amizade. Você já teve aquela pessoa que você ama assim, está com ela, você gosta de estar junto com ela, e você ama aquela pessoa? Esse é o amor filéu, o amor de amigo. O salmista fala que tem amigos que são mais chegados do que irmão. Esse é o amor filéu, o amor de amizade. É o amor que nós como igreja usamos, porque nós somos aqui irmãos e família, e nós temos esse amor uns pelos outros. Não é bom? Sim ou não? Nós fomos criados para isso. Por isso, esses 4 níveis de amor que nós vamos falar, estamos falando aqui de 2, todos nós precisamos ter eles. O primeiro é o eros, você precisa casar, aleluia. Um dia você vai casar. Não é bom que o homem esteja só, a não ser que Deus mande. Amém? Do contrário. E o segundo é o filéu, que é o amor de amizade. O terceiro, o amor é o amor que no grego chama-se storge. Esse é o amor de família. É o amor que você tem pelo seu pai, pela sua mãe, por mais que às vezes você não assuma, também pelos seus irmãos. Às vezes o pessoal fala, não, meu irmão. Eu lembro quando o Daniel e o Dylan eram pequenininhos, o Dylan caiu e rasgou o queixo.
Ele era pequenininho, ele rasgou o queixo, levou 3 pontos, acho que foi. E nós levamos ele na época para o centro de saúde lá para fazer a costura. E o Daniel lá fora, chorando. Porque eu ouvi o meu irmão gritando, porque eu tive que ir lá com o enfermeiro e segurar para costurar o menino, coitado. E esse aqui chorava, meu companheiro. Porque esse é o amor de irmão. É o amor que a gente sente. Quem está longe da família, que sente pela família. Esse é o amor storge. Que sentimos pelos tios, alguns, né? Vários mesmo. Pelos avós. Essa semana, né, a Ana perdeu a avó, já com 97 anos. E a gente sente. Por que a gente sente? Por causa desse amor. É o amor de família, é o amor storge. E o quarto amor, que no grego tem, é o amor ágape. Esse amor ágape já é o amor de Deus, irmão. É o amor sacrificial. É o amor incondicional. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual desses 4 amores você acha que o apóstolo Paulo estava falando em 1 Coríntios 13? É o amor ágape. O amor de Deus. Aí no mundo as pessoas estão destruindo o quesito de amor e querendo se relacionar homem com homem, mulher com mulher, e aí fala que isso é amor. Porque Deus é amor. Deus não tem nada a ver com isso. Esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é o amor ágape. E esse é o amor que o apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 13. E nesse 1 Coríntios capítulo 13, alguns versículos, ele define o que é o amor. Que é o amor de Deus. Que para nós são princípios, e é um poder tremendo que o amor de Deus faz em nós. E eu quero que você veja aí na sua Bíblia, aí em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4, o apóstolo Paulo ele começa a definir o que é esse amor. E eu quero que você entenda, esse amor é o amor ágape, o amor de Deus. Primeira coisa que ele fala que esse amor de Deus é, sabe o que é? Paciente. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você é uma pessoa paciente? Alguns já ficam impacientes só do irmão demorar para falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou muito impaciente. Deixa eu te dizer, olha aqui para mim. É o amor de Deus que nos torna pessoas pacientes. Nós na nossa força não conseguimos. Você na sua escola tinha aquele... Sempre tem, toda escola tem aquele baixinho briguento. Sim, olha, eu era um deles. Você também era, encrenqueiro, arrumava briga toda hora. Eu lembro que eu estava na escola e arrumava briga direto. Minha irmã mais velha, Vivian, ia lá, e na época ela era maior que eu, né? Hoje já não. E às vezes ela ia lá, ninguém vai bater no meu irmão. E eu falava, mas quem disse que eu vou apanhar? Que eu era encrenqueiro. Mas o amor de Deus nos torna pessoas pacientes. Por isso, às vezes, se você acha que você é uma pessoa impaciente, irmão, fala, Pai, me enche o teu amor. Porque o amor de Deus nos torna pessoas pacientes. Não tenho paciência. Então vai orar, crente. Vai se encher do amor de Deus. Não é na nossa força. Na nossa força a gente vai fazer a força, outra coisa, né? Mas pelo amor de Deus, Ele nos capacita a sermos pacientes. Amém? Segunda coisa que o apóstolo Paulo fala sobre o amor de Deus, ele nos dá poder não apenas para sermos pacientes, mas de sermos pessoas bondosas. Você se considera uma pessoa bondosa? Atenção que é muito fácil ser bondoso com quem é bondoso contigo. A questão é você ser bondoso com aquele que te fecha no trânsito. Que a vontade, na sua cabeça você já criou aquela ideia de você correr atrás dele e bater na traseira dele. Sim ou não? Gente. Mas nessa hora a gente estamos cheios do amor de Deus e falar, vá em paz, Deus te abençoe. Porque o amor de Deus nos torna bondosos. Não, mas esse aqui é o meu jeito. Não, seu jeito nada, filho. O nosso jeito é o jeito que o amor de Deus pode nos deixar, que é bondosos. Olha para a pessoa do seu lado com uma carinha de bonzinho aí. Olha para ele. Porque o amor de Deus nos torna pessoas bondosas. Não sei quantos conhecem o filho do pastor Luciano Subirá.
Ele conta que quando ele era criança, ele descobriu uma estratégia. Toda vez que ele queria pedir algo para o pai dele, ele só pedia depois que o pai dele ia orar, porque o pai dele estava mais bonzinho. Olha que criança crente é fogo, né? Falei, não, eu vou esperar meu pai orar, depois que ele sai do momento da oração dele, eu vou lá pedir, que ele está bonzinho. Porque o amor de Deus nos torna pessoas bondosas. Amém. Terceira coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, é que o amor não é ciumento. Ixi. Seja sincero, vamos lá. Geralmente as mulheres são mais ciumentas que os homens. É o que dizem. Mas também tem homem que é muito ciumento. Geralmente o homem que é muito ciumento é que ele sabe que ele casou com um mulherão bonito e ele é feio para danar. Sim ou não? Aí o cara fica com medo de ela trocar ele por outro. Não é verdade, Pedro? Por isso que eu sou muito ciumento. Eu tenho uma mulher linda, maravilhosa. Ela está lá atrás, ó. Só que o amor de Deus, ele faz com que nós não nos tornemos pessoas ciumentas, porque ele nos preenche. Por mais que a gente tenha que cuidar do que é nosso, acima disso está o amor de Deus, que não arde em ciúmes. Em outras versões diz: o amor não arde em ciúmes. Quarta coisa que o amor faz, nos capacita e tem poder, ele diz que o amor, ele não é presunçoso. Sabe o que é presunçoso? Se acha melhor que os outros. Tem mania. Eu posso, você não. Mas é por quê? Você é melhor? A palavra de Deus diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós. O amor de Deus faz isso. Tira toda a presunção e nos torna pessoas humildes. Aqui, ó. Jesus, ele era tão humilde. Eu tenho meditado muito sobre isso. Jesus era tão humilde que por causa da humildade de Jesus, pessoas diminuem Jesus. De tão humilde que ele era. Até ali, ó. Ele estava no meio das pessoas, às vezes nos distinguir por se vestir parecido, por causa da humildade dele. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele não se colocava acima, ele simplesmente era o que era. Mas o amor de Deus faz isso, porque um dia, diante da glória, o que vai fazer a diferença é isso. Quinta coisa que fala sobre o amor: ele é paciente, é bondoso, ele não arde em ciúmes, não é presunçoso, ele não é orgulhoso. Sabe o que é pessoa orgulhosa? Não arreda o pé. E o contrário de orgulhoso é quebrantado. O amor de Deus nos quebranta, irmão. Sabe aquele orgulhoso? Erra, mas não pede perdão. Erra, não assume que errou. Isso é orgulho. O amor de Deus, ele nos quebranta, ao ponto de a gente poder chegar, não importa, não está preocupado com a reputação, não está preocupado com o que os outros pensam. Ele se quebranta diante de Deus, se quebranta diante de alguém que às vezes ele tem errado. Esse é o amor de Deus. O versículo 5 diz que esse amor, que é o amor de Deus, ele não é grosseiro. Eu sou grosso assim porque eu nasci assim, que a minha família é tudo assim. Eu falei: não, filho, agora você nasceu na família de Deus, e na família de Deus você se enche do amor de Deus. E sabe o que é o contrário de uma pessoa grosseira? Sabe o que é? Educada. Tem pessoa que é mal educada, mas quando ela entrega a vida para Jesus, o amor de Deus enche a vida dela, e o Espírito Santo de Deus torna ela uma pessoa educada. Ela não vai ser mais grosseira. Ela vai ser: não, por favor, né? Uma pessoa educada. Isso é o amor de Deus, irmão. Às vezes você fala: não, mas eu fui criado numa família bruta, pessoa ignorada. Eu falei: não, mas agora você é da família de Deus, e o amor de Deus nos enche e nos transforma, e nos capacita a sermos uma pessoa diferente, segundo a imagem de Jesus. Uma outra coisa que esse amor mostra, no versículo 5, ele não exige que as coisas sejam a sua maneira. Conhece gente assim? Não, tem que ser do meu jeito.
Aí quando não é do jeito dele, ele só põe defeito no do jeito dos outros. Não, porque assim não vai dar certo, porque assim, então, tem que ser do meu jeito. Às vezes não fala explicitamente, mas quer que de todo jeito seja do jeito dela. Tem cônjuge que é assim. Tem criança que é assim, que se não for do jeito dela só faz birra. Mas aqui mostra que o amor de Deus, ele nos capacita a não querer exigir que as coisas sejam a nossa maneira. Se tem uma coisa que o amor de Deus, ele nos capacita a entender que não existe só uma maneira. Aquela maneira é diferente, não significa que é errado. Aquele jeito de fazer arroz é diferente do meu, é só diferente, não é errado. O amor de Deus, ele nos capacita a termos empatia, a pensarmos nos outros, a cedermos às nossas vontades, para que a vontade do outro seja feita, porque a vontade do outro não é errada, só é diferente. Quantos estão entendendo? Mas deixa eu te falar, é só o amor de Deus que nos capacita a termos esse coração. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, no versículo 5, ele não é irritável. Vocês se consideram uma pessoa um pouquinho irritada? Você se irrita muito fácil? Você fala, depende da pessoa, né? Pois é, o amor de Deus, ele nos capacita a sermos pessoas que não se irrita fácil, não se ira facilmente. Quando a gente perceber que a gente está ficando irritado fácil, sabe o que a gente tem que fazer? Vai orar, irmão. Fala, Deus, me enche do teu amor, Senhor, porque se eu pego um agora, nós precisamos nos encher do amor de Deus. Quantos estão entendendo? O apóstolo Paulo continua dizendo, não é irritável e nem rancoroso. Sabe o que é rancoroso? É, porque há 20 anos atrás, mas 20 anos, fica guardando coisa, irmão. Eu nunca mais esqueço, quando eu e a Diane casamos, o pastor que fez o nosso casamento, o pastor Paulinho, a mensagem que ele deu, e uma das coisas da mensagem que ele falou, é que nós não devemos guardar fichas. Lembra disso, amor? Não, a memória dela não é igual a minha. O que é guardar fichas? A pessoa faz uma coisa errada. É? Está guardado. Na hora certa eu vou usar. Sabe o que é isso, irmão? Rancor. E aqui a palavra fala que o amor de Deus não guarda rancor. Ele perdoa, olha, passou. Esse é o amor de Deus, irmão. Ele continua dizendo, no versículo 6, não se alegra com a injustiça. Quando algo acontece, o Pedro também, alguns aqui também, a gente trabalha muito na rua, andando no trânsito. Se tem uma coisa que eu fico, é com injustiça no trânsito. Na hora eu penso, rapaz, eu queria ter uma espingarda para tirar nos pneus nessa hora. Nos pneus, para deixar alguém. Claro que não vou fazer isso. Mas por quê? Às vezes injustiça. O amor de Deus nos capacita a ficarmos tristes com a injustiça. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da África, de Angola. Ela começou a compartilhar um pouco, uma senhora já, que ela é angolana, sobre as injustiças que estavam acontecendo lá no país dela. E naquela hora eu me segurei, mas me deu uma vontade de chorar. Porque, meu Deus, quanta injustiça. Essa semana aconteceu algo bom no aspecto político, né? Que o Maduro lá da Venezuela foi capturado pelo Trump. Não sei se foi o jeito certo, como é que foi, mas o fato é que muita injustiça era feita ali. E resolveram da maneira deles. Porque aquele que em algum momento, em algum dia experimentou o amor de Deus, ele não se alegra com a injustiça. Ele fala, mas isso não é justo. E se entristece com isso, ele não se alegra com ser injusto. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, versículo 7, o amor nunca desiste. Já viu aqueles casais que falam que vão separar? O amor acabou. Não, o amor ele não acaba. O que pode acabar é a sua paciência natural. O que pode acabar é aquele foguinho da paixão. Mas o amor ele nunca acaba. O amor, esse amor de Deus, ele nunca
desiste. Por isso, se na nossa vontade natural nós temos vontade de desistir, nós temos que colocar o joelho no chão e falar: Pai, me enche do teu amor, para que eu nunca venha desistir do meu casamento, dos meus filhos, das pessoas, porque o amor de Deus nunca desiste, é até o fim. Fala para quem está do seu lado: eu nunca vou desistir de você, meu irmão, porque o amor de Deus, Ele nos capacita a isso. Eu não vou desistir, nunca. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, ele nunca perde a fé. Uns fede mais, outros fede menos, mas ele nunca perde a fé, irmão. Porque olha aqui para mim, às vezes tem momentos que a gente passa por momentos de mais dificuldade, sim ou não? Mas quando nós estamos no amor de Deus, cheios do amor de Deus, a fé permanece. Não, eu mantenho, eu não desisto, eu continuo crendo, porque é somente o amor de Deus que nos capacita a permanecer em fé. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo no verso 7, sempre tem esperança. Uma pessoa que está no amor de Deus, ele nunca vai dizer: agora já era, para mim acabou, olha, não, acabou. Não, ele sempre tem esperança. Vai melhorar, vai mudar. Ele crê lá na frente. E ele finaliza ali no versículo 7, e sempre se mantém firme. O Senhor Jesus, ele nunca disse que a vida cristã seria uma vida toda sempre fácil. Não, tem momentos difíceis, sim ou não? Você faz parte. A questão em Deus não é você ter uma vida maravilhosa toda. A questão é você só se manter firme. E o que nos faz nos manter firmes é estarmos cheios do amor de Deus. Nós cantamos hoje sobre esse ousado amor. Na outra música nós cantamos, que o Senhor possa encher o nosso coração com esse amor que transforma o mundo. Porque o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele fala: ei, o que tem valor é o amor de Deus. Você pode fazer muitas outras coisas, você pode fazer o bem para as pessoas, se não tiver o amor de Deus, não vale. Olha o poder que esse amor tem. Agora eu queria que nós víssemos outro texto. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em 1 João, no capítulo 4. João, ele foi considerado o apóstolo do amor, que tratava as pessoas com amor. Ele era o apóstolo que em suas cartas escrevia assim: filhinhos. Ele era um paizão. E olha só o que ele escreveu em 1 João, no capítulo 4, a partir do verso 7. Acompanhe na sua Bíblia. Ele diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros. E esse amor aqui, meu irmão, amor ágape. Pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele.
À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Eita, aleluia. Então nós vemos um ponto de vista do apóstolo Paulo falando a respeito do amor. O amor nos capacita para tantas coisas, e de repente João, o apóstolo João, que caminhou com Jesus, ele começa a falar, e ele escreve essa definição de que Deus ele não tem amor, Deus ele é amor. E o amor, ele nos mostra algo. E nesse texto, eu quero que nós vejamos aqui algumas coisas que esse amor, o amor de Deus, ele nos mostra. No versículo 7 ele diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Primeira coisa que esse amor nos mostra é que quando nós amamos, mostra que nós nascemos de novo. Olha aqui para mim. Somente uma pessoa que nasceu de novo consegue amar com o amor de Deus. O problema é que muitas vezes nós exigimos de uma pessoa: você precisa amar os irmãos, você precisa amar a sua família, você precisa amar o próximo, de uma pessoa que muitas vezes nem sequer nasceu de novo. Você só consegue amar se você experimentar o amor de Deus. O apóstolo João, ele disse: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que tem marido que não ama a esposa? Porque não experimentou o amor de Deus. Sabe por que tem esposa que não ama o marido? Não só com amor eros, com o amor de Deus. Porque não experimentou o amor de Deus. Sabe por que às vezes tem filhos que não amam os seus pais? Porque não experimentaram o amor de Deus. Porque quando nós amamos, isso revela que nós verdadeiramente nascemos de novo. Você querer que uma pessoa que não nasceu de novo venha amar com o amor de Deus, é a mesma coisa você querer pegar um porco e querer transformar ele num filho. Você pode colocar roupa de menino nele, você pode tentar ensinar ele a sentar na mesa e comer com garfo e faca, mas no primeiro momento ele volta para a lama. Por quê? Ele precisa mudar de natureza, ele precisa nascer de novo. Quando estão entendendo? Por isso o amor, ele nos mostra que nós nascemos de novo. Pergunta a pessoa do outro lado: e você, nasceu de novo? Eu falo isso às vezes para alguns irmãos, alguns ficam escandalizados, mas infelizmente não são todos que às vezes pertencem a uma igreja, são membros de uma igreja, que nasceram de novo. Porque nós precisamos nascer de novo, é nascer no Espírito. É o que? Experimentar o amor de Deus. Segunda coisa que esse amor nos mostra, ali no versículo 7, ele diz assim: amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quando nós amamos com o amor de Deus, isso mostra que nós conhecemos a Deus. Podemos nos conhecer plenamente, como o apóstolo Paulo falou, mas já conhecemos uma parte. Isso mostra que nós conhecemos a Deus. Isso mostra que aquele que não ama é simplesmente: esse não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus, amaria com o amor de Deus. Terceira coisa que esse amor nos mostra, ali no versículo 11, diz assim: amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Sabe quando que nós vamos amar as pessoas com o amor de Deus? Quando nós experimentamos o amor de Deus. Verdadeiramente, irmão, não é só experimentar a comunhão, porque é muito bom estar com os irmãos. Não é bom estar na célula? Ali, o irmão é engraçado, às vezes ele conta piada, a gente faz brincadeira, isso é gostoso. Esse é o amor filéu.
Mas o amor ágape é outra coisa. Para nós podermos amar as pessoas com o amor ágape, nós precisamos experimentar o amor de Deus. Você só pode dar aquilo que você um dia já experimentou. O amor de Deus, o amor incondicional. Aquele que você vai amar a pessoa não porque ela merece, não porque ela é boa, não porque ela gosta de você, mas porque você foi amado. Você experimentou tanto amor de Deus, tanta graça de Deus, mesmo sem merecer, que você ama da mesma forma. Amém? Quarta coisa que esse amor nos mostra, ali no versículo 17, ele diz assim: à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. A gente vai crescendo nesse amor. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. O amor de Deus, ele nos leva a viver como Jesus. A pior coisa é você ter um crente que você vai falar para ele, você tem que dizer assim: mas eu não sou Jesus, mas eu não sou perfeito. Mas devia. Não questão de devia, não é na sua força, não é na nossa força. O amor de Deus nos capacita a vivermos como Jesus. Se em alguma decisão, alguma palavra, alguma atitude eu for ter que não seja como Jesus faria, Senhor, me enche do teu amor, porque o teu amor me capacita a ser como Jesus, a falar como Ele falaria, a agir como Ele agiria. Talvez se fosse antes experimentar Jesus, você ia agir de forma compulsiva, ia falar um monte de abobrinha, mas de repente o amor de Deus encheu o seu coração, e você vai agir com amor, com graça, com bondade, com paciência, com benevolência, porque esse é o resultado do amor de Deus. Quantos estão entendendo? Fala para a pessoa que está falando: Deus vai te encher do amor dele hoje. Eita, aleluia. Quinta coisa que o amor de Deus nos mostra aqui, nesse texto, de 1 João 4, olha só o que diz o versículo 18. Esse amor, o amor de Deus, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Deixa eu te falar uma coisa: tem pessoas hoje que vão às igrejas, que participam dos cultos, que vão nas células, porque elas têm medo de ir para o inferno. E o apóstolo João, ele está dizendo aqui que aquele que tem medo é porque ainda não experimentou plenamente o amor. O verdadeiro amor não tem medo. O verdadeiro cristão que experimentou o amor de Deus, ele não tem medo de morrer. Ele vai pegar o aviãozinho? Não precisa ter medo de morrer. Viver é Cristo, morrer é lucro. Uma vez eu ouvi de um pastor, achei fantástico. Ele contando que ele estava no aeroporto, na fila, e ele ouvindo a conversa da pessoa do lado. Ai meu Deus, esse avião, que não sei o quê. E ele falou para a pessoa: olha, fica tranquila. Esse avião, hoje, é o lugar mais seguro que você pode estar. Mas você falar isso para uma pessoa, né? Por quê? Ele falou: porque eu estou nele. Rapaz, ousado. Ele falou: por quê? Eu sou filho de Deus. E ele aproveitou falar de Jesus. Sou filho de Deus. Os anjos de Deus acampam ao meu redor. Eu estou nesse avião, esse avião não cai. Aleluia, ousado. Por quê? Porque ele experimentou o amor de Deus. E no amor de Deus não tem medo, irmão. Não tem medo do juízo. Você não vai para a igreja porque você tem medo. Jesus volta. Tem gente que tem medo quando Jesus vai voltar. Por quê? Porque ele não experimentou plenamente o amor de Deus. Porque aquele que experimentou plenamente o amor de Deus, ele fala: Jesus volta, pode voltar logo. Porque não vejo a hora. O apóstolo Paulo lhe dizia: olha, eu queria já ir embora. O apóstolo Paulo queria morrer, ele já queria ir embora, mas por causa de vocês ele ainda tem que ficar aqui. Porque ele experimentou tanto do amor de Deus, ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo do juízo. Mas ainda tem crente que tem medo do juízo. Tem gente que fala assim: não, eu vou servir a Deus, vou ser fiel a Deus, porque vai que senão eu chego lá, né? Aí Deus me dá uma... Irmão, você não pode servir a Deus por causa de medo. Ele está dizendo que aquele que tem medo, ele não experimentou plenamente o amor de Deus. Quando nós experimentamos plenamente o amor de Deus, a gente não faz as coisas para Deus por medo.
A gente só faz por corresponder que Ele nos amou tanto. Como diz o apóstolo João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que tem pessoas que às vezes também não gostam de servir na igreja? Ou faz o mínimo, ou a lei do mínimo esforço? É porque não experimentou plenamente o amor de Deus. Porque quando uma pessoa experimenta plenamente o amor de Deus, ela quer estar em tudo. Ela vai na reunião dos homens, vai na reunião das mulheres, vai no chá, vai em tudo. Por quê? Ele experimentou tanto o amor de Deus, ele quer estar junto. Ele quer experimentar mais. Ele quer de alguma forma corresponder a esse amor. Porque ele experimentou o amor de Deus. Ele quer servir. O que eu preciso fazer? Por quê? Porque ele experimentou o amor de Deus. Quantos estão entendendo? Sexta coisa que esse texto nos mostra. No versículo 20. Ele diz assim: se alguém afirma, e essa é uma afirmação muito forte, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus, a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Sabe, infelizmente tem muitas pessoas que às vezes levantam a mão no culto e canta que ama a Deus. Mas tem pessoas na vida dela que ela não quer ver nem pintar de ouro, que vem um sentimento de ódio nela por causa daquela pessoa. Aquela pessoa me fez mal, aquela pessoa não suporta aquela pessoa. João, ele fala: ei, se você fala que você ama a Deus e você não ama a pessoa que está do seu lado, eu não estou falando que você tem que amar e querer ficar beijando a pessoa, porque amor não é sentimento. O amor de Deus, ele é um amor incondicional. Jesus, quando ele veio com essa mensagem: ei, vocês ouviram o que foi dito, amem aquele que vos ama e odeiem os seus inimigos. Eu porém vos digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Você consegue pensar em alguém agora que algum dia te fez mal? Você tem que amar essa pessoa e orar por ela. Mas não é orar: Deus mata ela. Não é essa a oração, não. Senhor, perdoa, porque ela não sabe o que faz. Que ela possa experimentar o mesmo amor que um dia eu experimentei. Isso revela que o amor de Deus está em nós. Nós não podemos falar que amamos a Deus se existem pessoas na nossa vida que a gente não ama. Às vezes pode ser um pai que não foi um bom pai, uma mãe que não foi uma boa mãe, um irmão ou uma irmã que foi um sem vergonha para você. Mas o que a palavra fala é: devemos amar e orar por eles, porque quando nós amamos, o amor de Deus está em nós. É só Ele que nos capacita. Nós, na nossa força, nós não conseguimos, mas é o amor de Deus. O poder do amor de Deus sobre a nossa vida nos capacita a sermos extraordinários. E para concluir, para que a gente possa orar, quero até chamar o pessoal do louvor para vir aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia no versículo. O versículo que é considerado o resumo da Bíblia e onde expressa de alguma forma o tamanho do amor de Deus. João capítulo 3, o versículo 16. João capítulo 3. Isso foi Jesus falando. Agora já não é só Paulo, já não é só João, o próprio Senhor Jesus falando. Jesus, ele disse assim em João capítulo 3, versículo 16, ele disse: porque Deus amou, e esse amor aqui sabe qual que é? Ágape. É o amor incondicional. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O apóstolo João, ao escrever esse evangelho,
Provavelmente ele não conseguiu pegar uma palavra que pudesse de alguma forma expressar o tamanho do amor de Deus. Aqui na versão da NVT ele diz: amou tanto o mundo. Na versão Revista Atualizada diz: amou o mundo de tal maneira. Não há uma palavra que expresse o tamanho do amor de Deus por nós. Não sei quantos já viram um vídeo. Eu quero encerrar te contando a respeito desse vídeo. Eu te encorajo depois você poder assistir. É uma curta-metragem de um vídeo chamada de A Ponte. Nessa curta-metragem tinha um senhor que ele trabalhava numa ponte móvel de um comboio. E ele tinha um filho. E um dia o filho foi com ele. Um dia ele foi com ele trabalhar. E naquele dia que ele foi com ele trabalhar, o filho estava lá. E o filho, por algum motivo, ele estava ali perto da ponte. E ele caiu num lugar na ponte. A ponte estava aberta. E para que o comboio pudesse passar, a ponte precisava ser fechada. Ele caiu num lugar, exatamente no momento onde o comboio estava próximo a vir. E o pai que trabalhava nessa ponte móvel, ele teve um momento de decisão muito crucial. Não sei quantos já viram esse vídeo. Porque ele falou: o que eu faço agora? Se eu vou socorrer meu filho, o comboio cheio de gente vai bater na ponte aberta e muitas pessoas vão morrer. Mas se eu baixar a ponte, o meu filho vai morrer e as pessoas do comboio vão viver. É um vídeo muito forte. Naquele momento, o pai ele decidiu baixar a ponte. E ele baixou a ponte. O filho dele foi esmagado pela ponte. E o comboio passou com dezenas e centenas de pessoas ali que nem sabiam o que estava acontecendo. Isso foi um homem que decidiu entregar o filho dele para salvar muitas pessoas. Que expressa um pouquinho do que Deus fez por nós. Ele simplesmente decidiu nos salvar, entregando o filho dele, porque nos ama. Certa vez um pastor ele disse que se nós entendêssemos plenamente o tamanho do amor de Deus por nós, nós passaríamos 24 horas do nosso dia dando pulos de 2 metros de altura.